Obrigado pelo teu fluir da sua unção, Pai. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Nesse momento, Pai, eu declaro emoções equilibradas, almas quietas, somente o Espírito de vida fluindo e comunicando coisas aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por algo novo que já começou nessa noite. E sairemos daqui totalmente diferente de como chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio. Boa noite. Graça e paz. Amém. Coisa boa é ser de Deus, coisa boa é estar aqui. E eu espero que você esteja desejoso e desejosa daquilo que Deus já começou a fazer e que ainda vai realizar. Amém? Quero que você abra o seu coração e que você não coloque expectativas em mim, mas que você gere expectativas no Espírito Santo, que é o que vai comunicar coisas no seu coração e que vai lhe ajudar a tratar e a conseguir prosseguindo para o que Deus tem para a sua vida. Amém? Quero agradecer ao meu pastor Breno, a Letícia, por essa oportunidade, por me confiar aqui mais uma vez, estar compartilhando a palavra com vocês e para a gente poder estar aprendendo um pouco mais. Amém? Eles estão lá em Campina Grande recebendo mais de Deus, se enchendo ainda mais para poder voltar ainda mais fervorosos, cheios da unção e derramar sobre esse lugar. Amém? Na conferência de líderes e ministros em Campina Grande, assim como também o pessoal, tem um pessoal acompanhando eles, o William e sua família, né? Roseval também com sua esposa Cássia, e temos também lá a Risonete, a Jai, então o pessoal lá recebendo de Deus, tem as meninas do Mardiru também, estão lá com eles, está sendo um tempo precioso e que está sendo de grande proveito para a vida deles e para a nossa igreja, amém? Porque fazemos parte de um só corpo, então se eles estão sendo equipados e edificados, nós também seremos. Então a gente tem que celebrar com isso e se alegrar deles estarem lá, amém? E eu quero que você gere expectativa, porque Deus é Espírito e se faz necessário que a gente se posicione assim, amém? Então depois que a gente chega na igreja, a gente precisa chegar a Deus, amém? Você não veio apenas para um culto, somente para um culto de agenda, de horário. Não, você está com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está presente. Então quando nós abrimos nosso coração, Deus ele não rejeita um coração sincero e contrito. Então se você veio, faça valer a pena, amém? Não venha apenas somente pensando que é um culto qualquer, não. Uma vez que a palavra de Deus ela é liberada, algo acontece, e se você estiver atento, você vai sair daqui diferente, amém? Assim como Jesus, ele diz lá na palavra, né? Eu não me lembro agora o versículo, mas ele diz: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês. Então há algo da parte de Deus para ser acrescentado na nossa vida hoje, amém? Glória a Deus. E sabe, antes de começar, eu quero contar algo que é para vocês poderem entender um pouco dessa ministração. Inclusive, essa ministração eu recebi há pouco tempo agora, nesse dia de hoje, através do Espírito Santo. Eu fui levar a Emily em casa hoje após o trabalho e eu disse: amor, eu não sei como ministrar hoje não. Eu tinha um esboço montado, eu tinha uma ministração, tenho algumas ministrações anotadas, mas não estava saltando, não estava vendo nada ali no meu coração para ser falado. E aí eu fui levar ela em casa, compartilhei isso com ela e ela disse: relaxe, fique em paz, seja guiado. E eu amei. E aí assim que eu deixei ela, quando eu estava indo para casa, o Espírito Santo falou algo comigo muito interessante. Eu até estava dizendo aí para os meninos ali que Deus ele é engraçado. Deus é engraçado, amém? Assim como Giovana disse, que ria de Deus, amém? Então a alegria é do Senhor.
E aí eu fiquei, rapaz, Deus é engraçado. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada para ministrar. E eu pensei até que ela ia estar aqui hoje, mas ela não está, mas está sendo gravado e ela vai ver depois. E vocês vão comentar com ela também. Acho que Nayara pode até comentar com ela, que é mais próxima a ela, mandar uma mensagem para acontecer isso tudo hoje. E eu estava indo para casa, para tomar banho, vim para a igreja, e o Espírito Santo me deu essa palavra através de um erro que eu cometi. E sabe que nós não somos perfeitos, amém? Quem está aqui, né, ministrando a palavra, não é perfeito, está suscetível a cometer um erro, amém? Claro que o erro ele não pode ser consciente, né, praticar um erro conscientemente, mas às vezes pode acontecer acidentalmente de você errar, amém? Talvez até sem perceber, inconscientemente. E eu estava no trabalho hoje e algumas coisas estão acontecendo, assim como na palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos muitas aflições, né? Mas que nós temos que ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo, e se nós estamos com Ele, somos mais que vencedores, amém? E aí, aconteceu uma situação lá, eu com Mirtes, e aí ela me perguntou um negócio lá, só que ela me perguntou 3, 4, acho que umas 3 vezes, e aí na quarta vez, irmão, eu respondi de uma forma errônea, né? De uma forma ríspida, na carne, né? E aí eu disse, Mirtes, eu não sei, né? Eu falei assim, né? Só que não estão ali, Mirtes, eu não sei. Ela estava me perguntando mal. E eu disse, Mirtes, eu não sei. Ela olhou assim, irmão, calma, só estou perguntando. Eu falei, mas eu estou falando que eu não sei. E aí, naquele momento, ela, você precisa falar assim. Eu falei, tá bom, Mirtes, perdão. Só que foi aquele perdão, né? Perdão e dei as costas aí, caminhando. E aí foi através disso que Deus me deu essa palavra para hoje, para esse tempo, para vocês, para a minha vida, né? Deus começou a tratar algumas coisas comigo. E nisso que Deus me deu essa palavra, eu me lembrei também de algo onde aconteceu lá na conferência em Campina Grande de pastores e diretores, aonde eu vi o apóstolo Guto subindo do púlpito e abertamente, né, diante de Deus e dos homens, foi onde na verdade Deus falou comigo, né, e Ele vai dizer, olha, se Mirtes estiver lá na igreja hoje, você vai pedir perdão para ela, diante de Deus, de mim e dos homens. E se ela não está aqui, ela vai ficar sabendo, mas depois você fala para ela e pede perdão de novo. E eu estou fazendo isso, gente, porque eu vi algo muito edificante acontecendo lá na conferência de Campina Grande. O apóstolo Guto, né, cabeça do ministério abaixo de Jesus Cristo, né, subindo no púlpito e reconhecendo um erro que ele tinha cometido. E ele dizendo para as pessoas que estavam naquele dia o que tinha acontecido, e ele pedindo perdão, e ele dizendo, gente, errei, mas peço perdão para vocês. E aquilo me edificou, eu fiquei, uau! Porque um homem de Deus, referência para nós, onde a gente olha e vê grandes frutos, grandes coisas que Deus faz através da vida dele, aonde ele também errou. Ele cometeu algo também que ele reconheceu e ele errou, assim como eu errei hoje também. E aí Deus me lembrou disso e falou, olha, você vai fazer da mesma forma. E aqui estou eu, pedindo perdão publicamente. Mirtes está aqui, mas quero dizer, Mirtes, eu errei. Pode filmar, gente. Ela vai entender depois que ela vai assistir no YouTube. Mirtes, eu errei. E eu me lembrei disso. E eu fiquei meditando, e o Senhor foi me dando uma palavra. E sabe que, às vezes, existe uma tendência dessa geração de hoje, que infelizmente, quando algo acontece, como essa, ou alguma outra situação, e o diabo tende a colocar na nossa mente um certo tipo de timidez. E algo como esse acontece, e aí diz, não, mas eu sou tímido, eu não posso pedir perdão, não vou conseguir, não, eu sou tímido e tal. Mas sabe que a Bíblia trata de 2 tipos de timidez. Uma é sobre a personalidade, né? E isso compromete e dificulta os relacionamentos, né? Quando existe um tipo de timidez de personalidade, mas existe um tipo de timidez que é espiritual. E essa é grave. Essa Jesus ele reprova.
Porque é uma armadilha de Satanás que faz com que as pessoas retrocedam. E eu hoje poderia estar retrocedendo. Eu hoje poderia ter guardado isso no meu coração, estar aqui hoje ministrando, talvez algum outro tema, alguma outra coisa, e estar retrocedendo. E eu não falo isso que é para mim vangloriar, não. É para que isso possa edificar a sua vida também, e para que você entenda que é possível você também pedir perdão quando você erra, e de você também perdoar quando alguém erra com você. Amém? Vocês estão aqui? Amém. O perdão, ele é libertador, gente. O perdão é libertador. E sabe quando, antes mesmo de eu estar aqui, subir aqui, quando eu aceitei isso no meu coração, quando o Espírito Santo falou comigo e, não precisa eu expressar verbalmente o perdão como eu estou liberando agora para o Espírito Santo, porque no meu coração ele sabe. Quando ele falou, eu aceitei, e ali veio uma paz gigantesca, imensa, e eu aceitei aquilo no meu coração e eu fiquei tranquilo, em paz. Sabe, irmãos, vamos nos libertar de todo tipo de armadilha, de todo tipo de fortaleza que o diabo tem tentado levantar nas nossas vidas, para que a gente possa viver uma vida plena em Deus. Amém. Sabe, no original de Deus, Ele nos chamou para ser plenos. Amém. E nós não podemos nos perder no meio do caminho por coisas tão pequenas, fúteis, sem valor. Estarmos presos emocionalmente, na nossa mente, por coisas que não agregam nada, somente estão fazendo com que a gente retroceda. Um tipo de timidez que o diabo está implantando na sociedade, nos dias de hoje. E eu te convido, minha irmã e minha irmã, a se libertar disso, a se levantar e deixar isso para trás. Amém. Esquecendo disso, deixando para trás, como Paulo disse, prosseguindo para o alvo. Amém. E sabe, Deus ele vai usar pessoas e vai trazer ferramentas para que você também possa conseguir isso, para que você chegue a uma perfeita varonilidade. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem medida cheia para nós. Não uma vida medíocre, não uma vida rasa, aceitando as coisas que Satanás tem tentado colocar nas nossas vidas, nos aprisionando emocionalmente. Amém? E talvez você possa não conseguir isso sozinho. E eu sei, é difícil conseguir sozinho. Só que se você nesse momento não estiver conseguindo sozinho se libertar dessas coisas, você precisa pedir ajuda. E existem pessoas de Deus que Deus acrescenta, coloca no seu caminho para que possa lhe ajudar através do discipulado, através de uma disciplina bíblica. E quero aqui dar um tempinho para recomendar esse livro para vocês, Disciplina Bíblica, de Tiago Borba, pastor do Ministério pastor da Igreja Verbo da Vida lá em Campina Grande. Um livro extraordinário, onde fez com que eu lembrasse de algo como esse que aconteceu hoje. Foi aqui que eu aprendi a como me libertar disso. Então a disciplina bíblica, ela não é somente para os tempos antigos. A disciplina bíblica também é para os tempos de hoje. E talvez você possa estar nesse momento ouvindo coisas que você não esperava ouvir ou que não queria ouvir, mas que é necessário, porque a disciplina vai gerar em você um crescimento. A disciplina é a verdade. E uma vez que você entende a verdade, que você aceita no seu coração, vai levar você a uma libertação. Porque a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação vai chegar a você ter uma certa maturidade. E é aí, nesse ponto de maturidade, que você vai conseguir aplicar toda essa verdade que você aprendeu, que levou você a uma libertação. Consegue entender? Amém. Amém. O pastor, o apóstolo, Bud Wright, acredito que vocês conhecem. Bud Wright,
Foi ele que fundou o Ministério Verbo da Vida, aqui em Campina Grande, onde ele teve uma direção de Deus lá nos Estados Unidos, onde o Espírito Santo falou com ele: vá para o Brasil para libertar o meu povo, para levar a palavra da fé. E ele disse: disciplina bíblica faz parte da igreja tanto quanto louvor e adoração. Amém? Sabe, por mais que não sejam agradáveis de serem recebidas, ou até mesmo de serem aplicadas, a correção e a disciplina, ela faz parte do cotidiano da igreja. Porque as pessoas erram. Eu errei, você pode errar, mas não pode ser um erro consciente. Agora, é necessário que você reconheça esse erro, busque ajuda e se arrependa. Você não pode carregar isso dentro de você sem buscar ajuda e sem permitir com que o Espírito Santo possa tratar coisas em você, porque isso, além de lhe aprisionar, está tirando você do propósito de Deus. Isso, muitas das vezes, leva a gente até a ser pessoas hedonistas. Outro ponto que eu tenho me aprofundado, e Deus tem falado comigo, a questão da geração no mundo de hoje é porque as pessoas estão sendo hedonistas. E o que é hedonistas? Hedonistas são pessoas que buscam prazeres, felicidades, coisas instantâneas, coisas rápidas, por merecimento, por algo que fez. Exemplo, talvez, eu acredito que todos aqui trabalham, né, tem suas profissões, e você trabalha, você desenvolve algo, você aplica algo, e por aquilo que você faz, você acha que é digno de merecer, como é que eu posso dizer? Você tem que desfrutar daquilo de um certo prazer, de uma certa felicidade. Só que se a gente acaba se apoiando, se apropriando disso, a gente acaba se perdendo, porque a gente sai do propósito de Deus, querendo apenas satisfazer as próprias vontades, os próprios desejos, querendo apenas viver uma vida natural. Ah, eu sou médico, eu participo da igreja, mas a disciplina bíblica eu não quero. É uma pessoa hedonista. Ah, eu sou engenheiro, eu participo da igreja, mas isso aqui eu não quero. Só está visando as próprias vontades. E isso vai dificultar o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, porque a santificação ela é progressiva. E se você para nisso, você retrocede. Então você não deve apenas somente participar da igreja, você deve também cooperar com a igreja. Por quê? Porque a sua profissão, aquilo que Deus deu para você, o seu trabalho, a sua profissão, não é o propósito de Deus para a sua vida. É apenas uma ferramenta que vai potencializar você no propósito de Deus. Então nós devemos pegar essas coisas que nós fazemos e usar para viver o propósito de Deus. Amém? Amém. E sabe, nós somos representantes de Deus aqui na terra. A Bíblia ela vai nos ensinar que nós somos representantes de Deus na terra, né? E que a nossa conduta ela deve refletir essa natureza do Senhor. Tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós somos, deve se refletir essa natureza divina, porque nós passamos de uma natureza humana para uma natureza divina. E lá em 2 Coríntios 5,20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu gosto também da passagem, lá em 1 Coríntios 11, onde diz que Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, há algo
da parte de Deus em nós e que Deus espera de nós que nós façamos para que possa resplandecer, reproduzir essa natureza divina que já está dentro de você. Não é algo ainda que você vai adquirir, não. Porque a partir do momento que você aceita o Espírito Santo, essa natureza divina já está dentro de você. Agora, o que cabe a nós fazermos? Desenvolver isso. Amém? Então é possível você liberar um perdão. É possível você perdoar. É possível você ser generoso, ser generosa. Porque há uma natureza divina colocada em você, irmãos. Não se apoiando nas coisas naturais, não se apoiando naquilo que você está acreditando hoje, como eu disse. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas espera aí. Aonde é que a natureza divina está entrando em você? E existe uma maneira adequada para que um filho de Deus se comporte neste mundo. Sabe que pessoas devem olhar para nós e ver Cristo. Amém? Nossas condutas, nossas falas, nossos posicionamentos. Hoje eu tive uma fala, uma conduta que não representou a Cristo. Mas a Bíblia também vai dizer, Paulo, não seja diligente. E essa parte, quando ele diz não seja diligente, ele fala, ele representa uma fala que ele diz, não seja tardio no aplicar e no ouvir. E sabe, estamos recebendo muitas coisas aqui, aprendendo muitas coisas, vivendo muitas coisas em Deus, mas podemos nos encontrar em alguns momentos sendo diligentes, tardios no ouvir e no aplicar, refletir essa vida que já foi colocada em nós. Não podemos ser ao ponto de sermos egoístas, de aceitar essa natureza divina, viver essa natureza divina, e só ficar com aquilo, guardar. Não, precisamos reproduzir, levar a outros, mostrar a outros que vale a pena, que é possível, mostrar que a disciplina bíblica ela é boa, ela é agradável, não há peso, não há percas. Eu gosto muito da expressão usada por Paulo nos versículos, nesse versículo onde ele diz, no qual ele diz que a Escritura e a graça de Deus, ela também estão disponíveis para nos educar, para nos ensinar. Ele fala lá em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Oh, aleluia! Então a graça de Deus, ela que opera em nós, é capaz de nos ensinar, de nos educar, de dizer o que está certo e o que está errado. Agora, essa graça de Deus, ela só pode operar a partir do momento que você permite que ela opere. Porque nós não temos um Deus invasivo, não temos um Deus que impõe as coisas pela abaixo. Não, nós temos um Pai amoroso e responsável ao mesmo tempo. Então Ele deixou todas essas instruções, todas essas correções, todas essas disciplinas bíblicas, para que nós possamos ser filhos e filhas bem-sucedidos e bem-sucedidas. Amém? Vocês estão bem sérios. Relaxa aí, respira. Nós precisamos, irmãos, andar à altura do reino e da família da qual nós fazemos parte hoje. Nós podemos desfrutar e viver aquilo que nós já somos no Espírito. Podemos manifestar os céus aqui na terra. Não precisamos chegar lá no céu para ver algumas coisas acontecerem. É possível ver acontecer aqui na terra. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele nos exorta a cuidar e vigiar, tanto no que diz respeito a nós mesmos,
quanto aos outros também. E está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 15. E diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. E essa expressão de raiz venenosa de amargura está comumente conectada a uma ilustração usada por Moisés, lá em Deuteronômio 29:18, onde ele diz: faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo ou em seu meio, se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Então, nessa ocasião aqui, ele estava renovando a aliança antes da travessia para a terra prometida. E o que ele está querendo dizer aqui é que tais coisas como essas não podem criar raiz de amargura no nosso coração a ponto de nos impedir a chegar a algum lugar, de viver um caminho de benefícios do Senhor. Então ele desafia aqui os israelitas a não se desviarem dessa aliança, e faz uma alusão aqui a pessoas que se afastam de Deus para servir outros deuses, por conta dessa raiz de amargura. Porque uma vez que a gente escolhe não viver essa natureza divina, ficar preso a essas raízes de amargura, nós estamos escolhendo outras coisas, não estamos dando lugar ao espaço que Deus merece ter em nosso coração. E sabe, isso acaba roubando nossas forças, irmãos. Isso acaba roubando nossas forças. Escolha hoje, nessa noite, a não viver mais como um tipo de raiz que não procede de Deus. Se há em você hoje algum tipo de raiz que você pode olhar, assim como Paulo diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu poderia dizer uma autoanálise. Foi isso que Deus fez comigo. Faça uma autoanálise de você. Olhe para dentro de você. Lembre das coisas que eu já falei para você. E eu decidi a não ficar preso nisso. E você também precisa decidir nessa noite. E essa decisão que você toma é um remédio chamado, um antídoto para o pecado chamado autossuficiência, achando que você pode sozinho. E quando nos encontramos com autossuficiência, não chegamos a lugar nenhum. Mas uma vez que dependemos de Deus, nós estamos sendo humildes a ponto de dizer que nós precisamos de graça para nos assistir, o favor de Deus para nos assistir. E Ele está disponível. Ele está aberto para nos ajudar. O discipulado, ele é doloroso. A disciplina bíblica, ela é dolorosa. O discipulado muitas das vezes vai doer em você, vai doer em mim. Ser discipulado é desconfortável, mas é um desconforto que vai gerar um crescimento espiritual. Porque o discipulado, eu gosto de ilustrar o discipulado às vezes como uma ferida, um machucado que está aberto. E no discipulado, na igreja, no corpo de Cristo, quando você está perto de homens e mulheres de Deus, no discipulado, essa pessoa vai observar e vai identificar algumas coisas em nossas vidas. Às vezes um tipo de amargura, uma falta de perdão, às vezes uma conduta, uma fala errada, um comportamento, uma veste errada.
enfim, não sei. Mas no discipulado vai trazer um certo desconforto, porque aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem de Deus, vai mostrar para você ali o que está acontecendo. E uma vez que no discipulado essa pessoa mostra esse machucado, essa ferida, vai doer. Porque está aberto. É como um enfermeiro, um técnico de enfermagem, quando pega um machucado, um corte, uma abertura, e ele vai olhar, e ele vai tocar, e ele vai utilizar, vai fazer ali alguns procedimentos para que aquilo possa fechar, possa cicatrizar. Mesma coisa é o discipulado. A pessoa vai olhar para você, vai dizer: bem, isso aqui está errado, meu irmão. Isso aqui a gente precisa tratar, isso aqui a gente precisa melhorar. E aquela ferida está aberta, aí vai doer, porque lá está tocando. Tocou na ferida, tocou na abertura, aí doeu. Só que aí vem a melhor parte depois que dói, né? Aí vem os procedimentos para aquela dor passar. Só que ainda vai gerar um desconforto, porque vão vir alguns medicamentos, e esses medicamentos eu gosto de ilustrar com a palavra. Medicamentos que vai o quê? Vai limpando, vai tratando, vai cicatrizando. Se precisar ali dar uns pontos, costura. Isso nos lembra que é um processo, né? Acontece algo instantâneo do dia para a noite? Não. Mas é um processo. E você tem que se permitir viver esse processo. Tanto quanto fazer um curativo, tanto quanto ser discipulado. Porque eu gosto de ilustrar dessa forma. E aí aquela pessoa vai estar tocando ali na ferida. E até que se cicatrize, vai levar um tempo, dependendo da gravidade do problema. Então pode levar um tempo fazendo aquilo. Porém, esses procedimentos vai levar você a ser curado, a ser sarado. Amém. Oh, aleluia. Não sei se está entendendo. Vai levar você a não agora ter mais aquele machucado que antes doía, mas vai chegar um ponto que não vai doer mais, porque não vai estar mais da mesma forma. Não vai mais estar aberto, vai estar cicatrizado. Vai gerar uma nova pele. Vai fortalecer você, vai me fortalecer. Então o discipulado ele é importante, assim como a disciplina bíblica. É desconfortável, é doloroso, é desafiador, é confrontante, mas vai levar você a um lugar de abundância em Deus, um lugar de plenitude em Deus, aonde você vai chegar, e que naquele lugar que você vai, você não pode ir com essa ferida aberta, porque pode ser contagioso, pode ser perigoso até para você mesmo, porque pode infeccionar e trazer mais danos para você. Então é um lugar que Deus quer nos levar, que primeiro precisam tratar algumas coisas. Oh, glória a Deus. E eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje. Eu conheço aqui algumas pessoas, tenho mais proximidade aqui com algumas pessoas que estão aqui, mas eu não sei o que realmente acontece na sua vida diária. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei o que está no seu coração. Mas saiba disso e saia daqui hoje decidindo a entrar nesse lugar de humildade e se permitindo ser tratado pelo Espírito, aconselhado por pessoas de Deus, para que você possa ser impulsionado e impulsionada a viver à altura daquilo que Deus tem para você. Aleluia!
Não deixe que o diabo tenha vantagem sobre a sua vida. Não deixe que o diabo esteja à frente de você, não. Em 2 Pedro 1,4 diz: e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Sabe, pense nisso. Você e eu recebemos a natureza divina. Não é a natureza de um ser humano mais renomado da terra. Não é a natureza de um homem ou uma mulher aí, de um blogueiro, de uma pessoa famosa, de algo importante na sociedade, nos dias de hoje. Não, é a natureza de Deus, do nosso Pai. E Pedro adiciona essa palavra divina para garantir que a gente não entenda errado. Porque essa palavra grega usada aqui, ela significa Theos, que é definida como aquilo que é unicamente de Deus e que procede dele. Aleluia! Amém. Algo de Deus, as facetas do caráter de Deus estão impressas em você, estão colocadas em você. Há uma natureza da qual você não poderia acessar se não fosse através de Jesus. Amém. Mas Ele me escolheu, mas Ele nos amou primeiro, e por isso temos acesso a isso. E a palavra natureza é a palavra grega physis, que é definida como gerar, essência, constituição e propriedades básicas. Sabe, nós somos verdadeiramente nascidos de Deus. Amém. Isso quanto está acontecendo na sua vida hoje, naturalmente falando, eu não sei. Condutas às vezes que você tem, palavras que saem da sua boca, isso não procede de você. Isso que aconteceu comigo hoje não procede de mim, porque eu não sou o que minha carne, o que minha alma quer fazer. Eu sou o que o Espírito me influencia a fazer. Amém. E precisamos dar esse espaço. Precisamos ser rápidos em obedecer, porque isso vai gerar benefícios. E o regresso espiritual, ele não vai acontecer de uma hora para outra, não. São essas pequenas coisas que vai fazendo a gente regredir espiritualmente. Como eu disse lá no início, um tipo de timidez que o diabo tenta colocar na vida do cristão, na vida da mulher e do homem de Deus. Um tipo de timidez que faz com que você quer carregar aquilo por um sentimento que diz que é vergonhoso, mas que essa vergonha é um tipo de raiz de orgulho e que deve ser tirado. Aleluia! Sabe, irmãos, não sei porque eu vou falar isso, mas não é difícil crescer em Deus. Não é difícil, irmãos, não é difícil ser de Deus. Não pense isso. Não é difícil. Sabe, difícil é aguentar uma vida que não procede dele. Aí é difícil. Aí, meu irmão, é difícil. Mas crescer em Deus não é difícil. É possível. Dá certo. Acontece, tem frutos. Há uma graça que te assiste. Há uma graça que te assiste. Amém. Vamos decidir nessa noite a deixar toda essa performance para trás. Vamos deixar a performance. Somente querer mostrar, parecer ser alguma coisa. Não. Deus tem algo melhor para mim e para você. Mais do que uma performance. Paulo, um homem que entendeu a negar a si mesmo e deixar toda a sua performance para trás. E ele disse em Filipenses capítulo 3, verso 7, ele fala o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
Deverás considerá-lo tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que aconteceu aqui com a performance de Paulo? Ele entendeu que realmente tinha valor. Que valor é esse? Estar com Deus, viver com Deus, permitir Deus agir na sua vida, não ligando para a performance, não querendo mostrar que está certo. Tenha humildade, reconheça diante de Deus as suas falhas e esqueça disso, deixe para trás, tenha como perda, prossiga para o alvo. Pode até parecer que você está perdendo algo, porque naturalmente falando, quando a gente decidir viver uma vida totalmente dependente com Deus, parece que estamos perdendo algo, mas só parece. Mas ninguém perde nada com Deus. Você não está perdendo nada com Deus, você não está perdendo a sua vida. Você não está perdendo de viver. Porque eu vou repetir, está muito forte em mim. Não é difícil crescer em Deus, não é difícil. Difícil é você viver uma vida longe dele. Aí vai se tornar difícil, vai ser pesado. Mas uma vida com ele, uma vida com Deus, meu irmão, é prazeroso, é satisfatório, é muito bom. E você está aqui nessa noite para entender e para ouvir isso. Deus, ele é um Pai amoroso que cuida de você a qualquer momento, a todo instante, mesmo nos erros, nos acertos. A todo momento a graça de Deus está me assistindo, dizendo: vai lá, você consegue, vamos. Deus acreditando, depositando confiança em você. Mas nós precisamos também escolher viver essa natureza divina que eu falei aqui, porque é morrendo para nós mesmos que se vive, é morrendo para nossas escolhas que nós iremos viver realmente uma vida de significado, uma vida de paz, mesmo quando você errar na carne, na alma, mas você estando no Espírito, você vai entender que é melhor estar com Deus, viver com Deus. É se humilhando muitas das vezes que a gente vai ser exaltado, vai ser colocado no lugar e na posição certa que Deus quer para nossas vidas. Amém. Amém? É possível, meus irmãos. Há um poder que habita em mim e em você, e que esse poder é o mesmo poder que tirou Jesus da morte. Você tem dimensão disso? Você consegue rapidamente raciocinar isso? Um poder que deu a vida novamente a Jesus Cristo é o mesmo poder que nós carregamos, e que é capaz de ajustar, aprimorar, aperfeiçoar todas as coisas. O Espírito da vida, o Espírito Santo que está em mim e em você. Amém. Queria chamar o louvor. Aleluia. Sabe, e isso está martelando no meu coração. Uma vida em Deus, uma vida com Deus não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não cai nessa mentira do diabo. Não é difícil. Não é. Uma vida com Deus, ela é leve. Uma vida com Deus, ela tem resultados. Uma vida com Deus, ela vai lhe dar forças para perdoar. Uma vida com Deus, ela vai lhe dar forças
para você continuar caminhando. Uma vida com Deus vai trazer alegria aonde há tristeza. Agora permita-se. Tenha esse senso de humildade, de sair daqui hoje colocando todas as áreas diante de Deus, todas, sem exceção, sem parcialidades. Seja inteiro, seja inteira. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós estamos orando por coisas, por algo, e aí a gente se pega, né, ali orando, crendo, declarando, gerando fé, e em algum momento pode, né, demorar a acontecer. E aí você começa a se perguntar: por que está demorando? Por que está demorando? Mas sabe que pode ser que existem coisas que Deus já mostrou para você, que Deus já falou com você, mas você está colocando força ainda. Então decida largar hoje, decida deixar hoje, para que Deus possa agir nessas orações que você tem pedido. E não é porque Deus ele não quer fazer, mas Deus também ele não quer lhe perder, porque tem coisas que não podem ser acrescentadas nas nossas vidas se nós não primeiro não largarmos algumas coisas. Porque lá na frente, se Deus, né, se a gente tivesse, né, um pai mimado, tem aqueles pais mimados que gostam de mimar a criança, e que a criança está no erro, está fazendo a coisa errada, e mesmo assim o pai dá, e aí aquela criança tem um crescimento desordenado, sem limites, sem saber o que realmente precisa ser feito, aquilo que até onde ela pode ir, aquilo que ela tem que fazer. E mesmo assim é o nosso Pai conosco. Não que Ele faz dessa forma, mas Ele não quer às vezes nos perder, com medo de nos perder, para que a gente não cresça e lá na frente se desvie, lá na frente se perca, não entenda os limites, não entenda essas coisas que estão sendo ensinadas para nós mediante a sua palavra. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Sabe, o som do seu coração, há uma unção disponível para que nessa noite você possa sair daqui preenchido de uma paz que vai exceder o seu entendimento, assim como a Bíblia diz, uma paz que excede todo o entendimento. Há uma unção disponível para que você saia dessa noite hoje, como eu disse no início, totalmente diferente de como você entrou. Você tem um pai que lhe ama, você tem um pai que cuida de você, você tem um pai que se importa com você. E por ele se importar e por ele amar você, ele está dizendo para você e para mim hoje: tenha condutas conforme a natureza divina que está em você. Tome atitudes conforme a natureza divina que está em você. Largue essas coisas da natureza humana. Deixe para trás essas coisas que
não são da minha natureza, porque isso está impedindo o fluir de Deus em nossas vidas. E essa vida, esse esforço, essa dedicação em Deus não é em vão, não é difícil. Uma vida com Deus não é difícil. É leve, é tranquila, não há peso e não há perdas. É possível. Aleluia. Pai, eu te dou graça pela vida dos meus irmãos. Eu apresento a vida aqui de cada um que está nessa noite, Pai. Tudo quanto o mundo tentou colocar, implementar, tudo quanto o diabo tem enganado eles, colocado na mente deles, de que não vale a pena, de que não é possível, de que não é para mim, todos esses enganos, todas essas mentiras, Pai, nós quebramos agora na autoridade no nome de Jesus. Nós declaramos desfeito agora toda a armadilha do diabo, Pai. Todos os desejos da natureza humana, todos os desejos da natureza pecaminosa agora sendo arrancados, e somente uma natureza divina sendo avivada, sendo aflorada, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por dias que estão por vir, onde temos a certeza que serão dias gloriosos, e que nós não iremos se perder, não iremos retroceder, não ficaremos para trás, porque buscaremos no lugar certo, a fazer a coisa certa, a andar da forma certa, a falar da forma certa, a resplandecer aquilo que já está em nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai.